Boa tarde, jovens. Bom, estou começando a gravar esse áudio perto das 5:30 da tarde, como uma forma de uma categoria de vídeo que eu talvez traga neste canal, porque eu olho para esse canal já há um bom tempo que eu tenho ele e não tem nenhum tipo de conteúdo ou nada do tipo. E às vezes eu até me incomodo pelo simples fato de eu ter e não ter nada. Eu simplesmente tenho por ter mesmo. Mas talvez eu queira fazer algo hoje para tentar trazer algum conteúdo aqui que eu possa estar imaginando e fazer, que é algum tipo de reflexão, que às vezes eu gosto de pensar bastante, algo como, sei lá, simplesmente pensar na vida, brisar um pouco, porque é uma coisa que eu já faço há um bom tempo pensar assim, que é exercitar a mente, às vezes o simples fato de refletir reflete também no seu futuro, na sua próxima ação, o que você pretende fazer, é uma coisa muito bacana. E talvez pensando dessa forma, eu não tenho roteiro nenhum, eu quero falar simplesmente o que eu penso, né, sobre o que eu sinto e tudo. Nessas últimas semanas, eu estive pensando basicamente sobre muita coisa sobre o ser humano. O ser humano é uma raça assim complicada, porque você pode pensar que o ser humano é uma raça evoluída, é o patamar da, sei lá, da cadeia alimentar, vamos supor que a gente pode se alimentar de todo mundo, a gente é o topo da cadeia, nós somos os mais evoluídos da raça. Mas se formos pensar, só porque temos a habilidade de produzir um intelecto de raciocínio, não quer dizer que sejamos melhor que outros animais, porque todo ser vivo, por incrível que pareça, existe o instinto, que tanto racionalmente ou não, existe em cada pessoa. Em cada pessoa ou animal, esse instinto faz com que todo o organismo reaja de alguma forma ou queira fazer algo. Como por exemplo, eu estou aqui simplesmente falando aqui agora sobre o que eu estou pensando, enquanto tem a minha gata aqui dormindo na minha frente, que normalmente o que que ela faz no dia todo é dormir, acordar lambendo minha cara ou simplesmente ficar comendo e depois dormir de novo. É um ciclo. E se for pensarmos de uma forma, é interessante pensar que a gente mais ou menos vive conforme um ciclo. Porque pessoas adultas, como por exemplo, acordam, trabalham, se for o caso, voltam para fazer alguma coisa, dormem e é o ciclo. Não para. O que é um jovem hoje? Um jovem dinâmico, né, como podemos dizer. Porque muitos não saem do celular. É complicado assim, mas se formos pensar, o jovem hoje em dia o que faz? Acorda, quem sabe toma um café da manhã, ou bom, eu não tomo, né, é uma preferência minha, e pode ficar no seu celular o dia inteiro ou simplesmente fazer algo que atrai. No meu caso, o que eu faço? Eu pego meu Nescauzinho, que é a única coisa que eu tomo porque eu não consigo comer de manhã. Eu normalmente ligo meu PC ou para jogar um pouquinho ou para me noticiar, porque eu acompanho canal de notícias, essas coisas, só para saber o que está acontecendo no mundo e, enfim, sobre política, algo que eu também acompanho. E se formos pensar, tudo está agora na forma do celular, porque o jovem agora faz tudo pelo celular. Antigamente, o que que as pessoas faziam para estudar? Precisava fazer alguma coisa sobre algum conteúdo e não sabia o conteúdo? O que que eu faço? Vou na biblioteca, eu pego um livro sobre o tema e eu simplesmente pesquiso a base do que o livro me mostra. Agora eu posso abrir o meu Google, digitar uma simples palavra-chave e vem bilhares de opções, várias. Eu só preciso clicar meu dedo e aparece tudo catalogado certinho, uma enciclopédia completa. Se formos pensar,
A sociedade humana evoluiu de um patamar inacreditável, no qual a gente não se esforça muito para compreender o que fomos e o que vamos ser. Muita gente pensa que a pessoa do futuro vai ser muito melhor do que a de hoje, porque nem vai precisar ter a audácia de fazer qualquer coisa, porque a máquina vai ser dominante da gente se formos pensar de uma certa forma. E pensando assim, pode ser até verdade. Quem sabe a máquina não tome controle contra a gente e meio que a máquina domine o mundo. Pode ser um papo de louco, mas o que a gente pode supor, se a gente for pensar, por exemplo, no Japão é cheio de robôs e coisas. Pessoas falam com robôs, protótipos. É coisas esquisitas, mas é algo que faz parte do dia a dia, surpreendentemente ou não. Antigamente, às vezes as pessoas, pelo simples fato de não poder ter muita utilidade com a tecnologia, porque podia ser algo muito revolucionário, ficava mais com o analógico. Ou como, por exemplo, ouvir um rádio. Ouvir um rádio é uma coisa de antepassados. E vamos pensar que pelo rádio, a anteninha, você ouve e você se diverte. E agora, hoje, passa simplesmente como se fosse um outro aparelho, uma outra tecnologia passada, como pessoas que sempre pensam no futuro, ou pessoas que não vivem o presente, no caso. Porque o presente é a forma atual de tempo, que sempre vai ser eterno. Porque o passado já foi e o futuro não sabemos. Então, o presente é o tempo eterno, como se vamos pensar dessa forma. Sendo o tempo eterno, a pessoa pode ser que desperdice o tempo, porque se ela pensa no futuro, ela não vive hoje. Se não viveu hoje, é difícil, né? Ou pessoas que vivem no passado, porque se vive no passado, não acompanha o presente, logo, consequentemente, não segue o futuro. Ou seja, ela vai parar no tempo. Sobre tudo que a gente pensa dessa forma, o que que a gente pode pensar? Que as pessoas que vivem no passado são pessoas que, além de não seguir o presente, são pessoas que gostam das coisas que remetem ao passado. Pode ser pela nostalgia, ou pode ser pela praticidade, ou pela simples forma do passado ser melhor do que o do presente. Existem pessoas que admiram esse caráter, porque se pensarmos, existe, vamos supor, os anos 80. Os anos 80 era tempo de Guerra Fria e os Estados Unidos eram um ícone da humanidade, o American Way of Life. Todo mundo queria seguir o patamar dos americanos. E assim, consequentemente, a União Soviética tentava contrariar isso, implementava também o antigo nacionalsocialismo, que seria, porque é o comunismo, na verdade, que também seguiu como outros modelos para países também comunistas que conhecemos hoje em dia. E antigamente, nos anos 80, o que era marcado, pelo menos, era a música, um jeito de moda, porque toda década a moda atualiza, querendo você ou não, porque pode ser simplesmente uma prática capitalista para você comprar, ou simplesmente você evoluir de uma certa forma. O que pode ser legal, ou talvez não. Aí segue de pessoa para pessoa. Mas aí pensamos, ok, os anos 80 foi dessa forma. Os anos 90, como é que é também? Da mesma forma, o que marca os anos 90 para alguém, se você perguntar? Talvez algum estilo musical, talvez alguma tecnologia evoluindo, ou algo que simplesmente cria-se para projetar um plano para outra década, para um outro tempo, para seguir um futuro. Dessa forma, o que a gente pode pensar é que essa pessoa que não quer evoluir, ela sabe que talvez essa forma de evolução, desculpe, talvez não seja bom. Porque uma pessoa que constantemente evolui,
ela não quer saber mais ou menos o que ela pode melhorar ou não, ela só quer ir para frente. Uma pessoa que só vai para frente pode ser uma pessoa ampla e mútua, mas pode ser uma pessoa também um pouco ignorante. Por que eu digo isso? Muitas coisas que vão para frente normalmente não se importam em voltar atrás e repensar, porque dessa forma a gente pode seguir um cargo de evolução onde os melhores ficam para frente e os que não evoluem ficam para trás. Um simples exemplo claro disso é um banco. Se formos pensar um banco, o banco já existe há um bom tempo. Um bom tempo, bom tempo. Nesse tempo que o banco existe em todo esse patamar, o que foi sugerido para ele trabalhar é dinheiro. O dinheiro, fica tranquilo, que até a Terra explodir, o dinheiro vai existir. Não tem muito o que fazer sobre isso. E dessa forma, o banco, como uma forma de passado que já existe há um tempo, ele ainda trabalha seguindo para frente. Porque o dinheiro, mesmo você sendo pobre, rico, de classe média ou baixa, você sempre vai ter que trabalhar com dinheiro, porque o dinheiro transforma a sua vida, querendo você ou não. Dessa forma, conforme você investe, o dinheiro ironicamente volta para o banco, do qual ele gerencia todo esse tempo para lançar juros, lançar coisas para você continuar pagando e é um ciclo. Então, um banco é um ótimo exemplo, porque não adianta você meio que fazer algo entre um intervalo de tempo, mas sempre seguir para frente, porque é algo que não acaba. Você sempre vai querer seguir para frente. Isso é um problema, porque uma pessoa que segue para frente, ela nunca vai querer ir para trás. Uma pessoa, não digo que pensa que pode melhorar, ela sempre olha para os erros. Os erros eram o que foi feitos atrás, no passado. Porque pessoas inteligentes aprendem com os erros. Existe uma frase também muito interessante que pessoas inteligentes é, seguem a partir dos seus erros e pessoas gênias seguem a partir dos erros dos outros. Porque o erro dos outros é algo no qual você tenta se sintonizar e nunca provocar esse erro na sua vida. Porque você tem uma lógica de concepção que você não precisa ser a pessoa para saber o que você não pode ou precisa ser. Que é uma coisa boa também no nosso cérebro, nossa mente, em processar esse tipo de informação. Mas pessoas que seguem muito para frente, às vezes a gente tem que tomar cuidado, porque o mundo sempre vai evoluir, mas evolua-se quem quer ser evoluído e não o que o mundo quer que você faça. Porque não adianta se você querer ser alguém se você pensa que o mundo só é importante se você seguir ele. Porque não é você seguir o mundo, você segue sua vida. E a sua vida está no seu tempo. E tempo é algo que não pode ser tirado de você. Não adianta se o mundo impor algo para você, se alguém te impor algo, ou se alguém impor algum limite no qual você pense. Eu estou errado, não é assim. Porque não é assim, realmente. Você pensa de uma forma no qual você acha certo. Isso é uma ideologia. Cada um existe e cada um existe em sua ideologia, o que faz cada ser humano ser diferente. Porque se fomos todos iguais, provavelmente todo mundo pensaria dessa forma e eu não estaria falando isso. No qual é bem interessante pensar dessa lógica. E pensar também de uma outra forma, pessoas diferentes existem reações, jeitos diferentes. O que leva a crer uma coisa. Já parou para pensar que às vezes pessoas, quando estão em momentos tristes, se levam muito para baixo, mas pessoas que estão muito felizes, tem umas que tendem a ficar mais e outras que tendem a ficar naquele limite. Mas por que pensar de uma forma no qual a gente não pode seguir sempre a felicidade?
Porque a felicidade e a tristeza seguem juntas conforme você queira ou não. Você pode se sentir triste em um momento, mas é uma fase. Ela sempre passa e cria-se uma forma neutra. E você pode simplesmente estar nos seus altos e baixos e permanecer feliz ou triste. Aí depende de você. Pessoas que normalmente estão felizes, uma hora vão cair, e outras, quando caem, crescem. Mas por que a gente não pode ser eternamente feliz? Porque felicidade não é algo que nós temos para sempre, obviamente, mas é porque o ser humano ele foi criado para não ter uma felicidade eterna, porque não conseguimos ter isso, porque a felicidade é algo que a gente tem que batalhar para ter, mas a tristeza é algo que consolida nossos pensamentos e tenta criar uma lei dentro da nossa ideologia, pensando o que é certo e o que é errado. Você não pode simplesmente pensar na felicidade, porque é algo que você não vai ter 100%. Não adianta o que você tentar fazer ou tentar seguir, porque é algo muito difícil. E, resumindo, a felicidade, a forma de agir, a forma de existir, é toda uma ação de evolução que o ser humano tem e que sempre vai evoluir, porque é a cadeia da mutação e da ideologia e conforme o mundo anda. O que você pode fazer sobre isso é pensar: o que eu sou para o mundo e o que o mundo quer que eu seja? Porque o mundo quer que você seja o que ele é, mas você somente é o que você é e o que você vai ser se você quiser. Porque você é só você. Ninguém pode mudar quem você é. É uma simples reflexão que eu acho que muitas pessoas deviam ter e que outras não têm, talvez por falta de tempo ou não ter o hábito de pensar. Mas às vezes pensar não é ruim. Mas às vezes pensar também demais não é bom, porque tudo em excesso faz mal. Até como beber água em excesso você se mata. Sim, isso é verdade. Mas enfim, foi só uma reflexão que eu quis fazer, porque eu não sabia muito como criar um vídeo pro meu canal, porque eu queria criar algum tipo de conteúdo, mas alguma base de reflexão, porque é algo que eu gosto de fazer no meu tempo livre. E é algo que eu acho que se eu puder trazer alguma reflexão para alguém que esteja passando por algum momento, pode talvez ajudar ou possa influenciar alguém, o que eu acho muito bacana, porque o ser humano também foi nascido para viver em sociedade, não para viver sozinho. Por mais que a pessoa se isole e tudo, ela ironicamente vai precisar de alguém, não tem muita escolha. Mas resumindo, é isso. Eu queria trazer algum tipo de reflexão para esse meu canal, um novo vídeo que eu quero colocar. E eu acho bem interessante pensar dessa forma. E uma reflexão dessas é algo que nós devemos ter quando passarmos por nossos altos e baixos. Porque todo ser humano tem um jeito diferente, mas somos somente nós que podemos fazer a mudança. E é isso. É, eu queria agradecer se você ouviu até agora isso. Tomara que eu não tenha incomodado com talvez alguma besteira que eu tenha falado. Lembrando de novo, eu não fiz roteiro nenhum, eu falei o que veio na minha cabeça mesmo. Algo que eu queria contar e eu andei pensando ao longo dessas semanas. Mas resumindo, é isso. Então, talvez eu traga mais alguma coisa ou não, mas de praxe resumidamente é isso. Então, obrigado se você ouviu até aqui. Se você quiser falar alguma coisa aí, pode falar nos comentários, eu prometo que eu leio. E é isso aí, mano. Se você ouviu até aqui, valeu, velho. É nóis.